Como? Aconteceu de uma vez do cliente pedir pra gente fazer uma banheira pra ele, em forma, uma banheira, que seria os dois. Só que ele queria fazer em cimento queimado. Na realidade, não conseguimos fazer. Nós fizemos uma banheira com cimento queimado, ficou parecendo mais uma bunda do que uma banheira, vamos dizer assim. Mas saiu a banheira, então, ou Ficou do jeito seja, do cliente. ficou do jeito do cliente. Eu, né, falava que é a casa da bunda, né? Falava na época, ainda, vamos dizer assim. Esse foi o mais inusitado. Uma obra que marcou bastante pra mim, que eu gostei de fazer. Na realidade, são todas. A gente faz, igual eu te falei. A gente faz conforme é pra gente. Mas uma que eu achei interessante em fazer foi de um padre na estiva do Dom Lucas, inclusive o Juninho lá, que, que olhava a obra na época, um excelente profissional também no que ele fazia na época. Eu não sei se mexe com isso hoje ainda, acho que ele arrumou o ramo de fotógrafo, vamos dizer assim. Mas uma obra que marcou bastante, uma das obras foi essa, a da Casa do Padre. Eu nunca tinha feito uma sala redonda. E a Casa do Padre lá teve uma sala redonda, vamos dizer assim. Que bacana. Aí a gente fez ela, ficou muito da hora. Fiz do começo ao fim. Não tive problema com eles, eles não tiveram problema comigo. Teve problema com o funcionário, como sempre, às vezes não dá uns probleminha, mas a gente, como é Você manda embora. profissional, a gente dispensa, vamos dizer assim, né? Os ruins a gente nem deixa chegar ao final. Aham. E aconteceu essa obra. E outras obras que vieram aqui. E uma obra também que marcou bastante foi um colega meu, vou até citar o nome dele aqui, foi o Luiz, da doçura da fazenda, fazendo propaganda pra ele aí, Luiz. Ele, uma vez, ele mandou fazer uma obra pra ele, na realidade ele tava tirando, porque eu era novo na cidade, pra poder ver como que funcionava o serviço meu, então ele pediu pra várias pessoas fazendo um orçamento pra ele numa antiga fábrica que ele tinha na época. Aí todo mundo ia lá fazer, aqui, fazer o orçamento, não fazia nada, eu tava mexendo com um retiro, fazendo um retiro, um estábulo, vamos dizer assim, lá nos Nunes. Ele pegou e mandou chamar eu, que ele tava vendo eu passar toda hora, e passei. Fiz o orçamento para ele, que era para poder tirar um tanque. Isso é uma obrinha meio chatinha, porque é um tanque de leite. Eu tive que tirar o tanque para cima, fazer um concreto por baixo que tinha erodido, vamos dizer assim, com o peso do leite na época, afundado. E eu fiz, ele perguntou para mim se com 2 dias eu conseguiria fazer. Coisa que pessoas pediram para ele lá na época, se eu não me engano, 15 dias. Eu falei, com 2 dias eu não consigo. Mas eu prometo que pelo menos com uns 3, 4 dias eu consigo. Acho que ele teve uma certa dúvida, achando que eu estava mentindo para ele. Aham. E acabei que tirei o tanque para cima, quebrei toda a estrutura de volta, usinei o concreto, igual eu falei, a tecnologia está avançada bastante, então chegou lá o concreto no mesmo dia, já coloquei o concreto, com 3 dias depois ele já desceu o tanque, já estava tudo funcionando normalmente. Aí, conforme a gente fala, a gente não pode desprezar uma pequena obra, porque a pessoa pode estar intencionada em fazer uma obra maior com a gente. Aí eu peguei, fiz essa construção para ele. Uma certa vez estava indo para Pouso Alegre visitar uma outra construção que eu estava lá. Ele simplesmente ligou e falou assim: ó, o tanque afundou. Lembro como se fosse hoje. Ele falou: o tanque afundou. Na hora, não pensei duas vezes. Voltei para trás, que eu estava no caminho, virei onde é o guarda rodoviário, lá voltei para trás para ver se a obra daqui é fundada. Porque era uma brincadeira. Falei, não, pode ir na sossegado, já deu o que tinha que dar. Falei, não, mas eu vou voltar aí pra gente resolver esse problema seu. Que a gente quer solucionar o problema da pessoa. E quando eu tava indo, o Jair, que recebeu eu, que Deus o tenha hoje, no final do Jair, que é o irmão dele, uma excelente pessoa, exemplo de pessoa, vamos dizer assim, e deixou o filho dele, que é o Jair Júnior, vamos dizer assim, que é o mesmo sistema do pai dele. Quero bem esses rapazes. Cheguei na obra lá, o Celhão, e o Zé já tava esperando na porta lá. Os dois, eu não entendi muito bem. Falei assim, vou apanhar aqui hoje, né? Na realidade, ele jogou 5 pranchas gigantescas na minha mão. Falou assim: ó, leva para sua casa, faz um orçamento que eu quero que você faça a minha fábrica lá, coisa que ninguém veio para fazer para mim, que hoje você vai fazer para mim lá. Então, dá um preço justo, honesto que você vai fazer para mim. Do começo ao fim, peguei a construção dele na primeira para acompanhar os engenheiros que estava sendo feito, com o engenheiro dele era aqui. Aí ele terceirizou para um amigo meu que é o Sidney também, da construção civil na época. E ele foi para entregar o projeto para mim, eu peguei e comecei a fazer o orçamento. Era prancha, 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 eu gastei 5 dias para poder comer, para ver todo o projeto. Depois desse projeto analisado, tudo bonitinho, cheguei a um senso que não dava para dar o orçamento final para ele, que tinha dado nossa, um valor imenso. Eu optei por fazer por parques.
E ele também achou melhor fazer por parques. Aí nessas pessoas que não fizeram para ele na época, que não queriam ir lá fazer orçamento, que era um serviço complicado, apareceram todos, querendo falar para ele que fazer um preço menor, preço melhor, administração. E ele confiou no que eu podia fazer. E hoje ele tem a fábrica dele lá, funcionando, com qualidade, entendeu? Que tem hoje lá, confiou do começo ao fim. Tanto é que a Cláudia Cunha mesmo usava falar ainda que eu nunca vi uma obra tão perfeita que os quadros que começou finalizou. Teve muitos ajustes? Teve. Teve alguns imprevistos? Teve também. Mas na obra daquele tamanho, como não tem imprevisto? Mas foi imprevisto solucionado no momento. Então foi numa das obras que marcou bastante, foi essas duas para mim, que eu tenho guardado comigo até hoje. Não que as outras não sejam importantes para mim. Que igual eu falei, a gente leva cada uma como se fosse da gente. Com dedicação total para aquilo que a gente está fazendo. Então por isso que o serviço hoje anda conforme a pessoa que vai pegar os trabalhos. Não é, por exemplo, a pessoa que está executando. Às vezes a pessoa tem vontade de aprender, mas não tem aquela mãozinha para poder ensinar. Então a gente está ali para ajudar. E o que a gente não sabe, eu sou daquela pessoa que assim, que eu não sei, eu procuro saber como que funciona para poder depois vir trazer a resposta para você. Se realmente eu não souber a resposta, ó, pode procurar com outra pessoa que realmente nisso aqui eu não consigo. Mas se me der, por exemplo, assim, um obstáculo na vida que eu não acho que é obstáculo, é uma fonte para a gente aprender cada dia mais, a gente vai, procura e volta para mostrar que realmente aquilo tem solução. A gente só não tem solução para aquilo que Deus deixou para a gente, que seria a morte. Mas se a gente tem solução. tem solução. Qual que é a solução para a morte? A vinda de Cristo na terra. Jesus é vida, vida eterna. Vida, exatamente. Quem crê em mim nunca morrerá, você entendeu? Exatamente. Então, enfim, aquele que nele crê também, a gente pode ter certeza que a gente não está morrendo aqui na terra. A gente está fazendo as boas ações para ganhar o reino dos céus, vamos dizer assim. Então, na construção não é diferente. A gente vai correr atrás sempre, com a tecnologia, a inovação que está vindo, para sempre